volta para os anjos, para os santos anjos de Deus. Estão ao redor do trono dizendo santo, mas ele também é bom. Por que nunca cantam que ele é bom? Estão sempre dizendo que é santo, mas ele também é amor. Por que nunca dizem Deus é amor e toda a terra está cheia do seu amor? Porque está. Também seria uma canção verdadeiramente legítima de adoração. Mas não. Milênios e milênios. Nós estamos aqui nesse culto agora. Cantamos umas 4 músicas diferentes e eles estão cantando a mesma. Desde que o culto começou. A impressão que a gente tem, falando na real, bem rasgado para todo mundo entender, é assim: ai, que chato, hein? Ouvir a mesma música sempre. Será que Deus se agrada? Deus se agrada, sabe por quê? Primeiro, lembra o que eu disse lá no início? Adoração verdadeira não é obrigada, ela é espontânea. Se essa adoração ela é espontânea, Deus se agrada não por aquilo apenas que eles dizem com a boca, mas pela intenção pela qual eles dizem o que dizem. Pela motivação do seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Coração aqui é o termo que eu uso para a gente falar sobre o que eles fazem. Não estou dizendo que eles de fato têm coração como nós. Então entenda isso. Por que ela é a mesma? Eles poderiam trocar, Camila? Poderia, porque não é obrigatória. Mas por que eles não conseguem? É como diz a ministração de uma canção que diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Você tem que pensar como essa canção. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que eles estão vendo? Camila, propriamente vendo, imagino que nada, porque o texto diz que os que cantam isso cobrem o rosto. Então você vai para uma segunda pergunta: por que cobrem o rosto? Se nem eles, em quem não há carne, sangue ou pecado, não dão conta de olhar para aquilo que está diante deles, é porque sua santidade é maior do que qualquer coisa. Não é assim que acontece, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagine que esses anjos, que são os mesmos desde sempre, trocassem turno para que outros adorassem. Imagina os outros ouvindo há 1000 anos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagine depois de 1000 anos cantar essa canção, chega a galera do turno da nova eternidade e eles vão cantar uma nova música. E alguém diz assim: não, depois de 1000 anos vamos trocar a canção. Eu imagino eles no caminho tendo ensaiado uma canção para trocar o turno. Não é isso que acontece, é só para você entender o que eu quero te fazer entender. Imagina eles no caminho pensando acerca dos outros querubins e serafins, pensando assim: não, 1000 anos ouvindo essa, nós vamos cantar uma nova agora. Eu imagino eles no caminho ensaiando a música. Nós vamos cantar essa aqui, ó. Estão pensando, estão cantando. Ó, trocou o turno, sai aqueles, entra. Quando eles chegam no mesmo ambiente, já entendeu, né? No lugar da habitação da sua glória, Kadosh, Kadosh, no lugar onde a sua glória é pesada, no lugar aonde nada e nem ninguém pode suportar a grandeza do céu, poder acima de todos os homens, acima de todos os anjos, acima do que você chama de céu, acima do que você chama de infinito. Olhassem ou sentissem o ambiente da sua glória, eles automaticamente, espontaneamente, não diriam amor, não diriam bondade, eles seriam impelidos pela espontaneidade de quem reconhece o peso da sua santidade e diriam: santo, 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 e entenderiam na hora porque que há anos e anos ninguém nunca muda a composição dessa canção.
Então preste atenção que você vai entender agora. Por que eu tenho que me santificar, Camila? Por que eu tenho que entrar nesse estreito? Porque tu pensou que hoje ia ser só fogo, poder e glória, né? E Deus falou, não, hoje eu te botei nu. Quando você chegar em casa e alguém perguntar como é que foi o culto hoje, tu vai dizer, estreito! Estreito! Eu não sabia se era fechadura ou se era funil, mas a palavra foi moendo, e eu fui me espremendo, e alguém em casa vai dizer, e aí morreu? Você vai dizer, não, passei, porque é possível. Oh, glória! Quem está sentindo a esperança do Senhor sendo renovada? Quem está sentindo o Senhor renovando a tua esperança? Porque eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Ele está dizendo, tu vai voltar a jejuar e vai voltar a cuspir fogo. Tu vai voltar a tocar com a tua mão e a enfermidade vai ser retirada. E quando alguém perguntar qual foi o método de cura, você vai dizer, santidade convém ao Senhor e à sua casa para sempre. O método foi santificação. Conheci mulheres que não tinham nem a primeira série do ensino fundamental, mas mulheres que oravam, que se santificavam. E eu via paredes serem abaladas por causa dessas mulheres. Certa feita estive numa cidade chamada Juiz de Fora. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, porque o testemunho que chegou para a gente no dia que a gente foi lá para pregar nessa cidade, eu e a falecida serva do Senhor, a irmã Consuelo, que já dorme no Senhor, mas rodou muito comigo esse Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Chegamos ali naquela cidade para uma noite de ministração. À tarde chegou a notícia de que uma mulher que já havia atentado contra a própria vida por possessão demoníaca várias vezes, estava mais uma vez possessa. Se nós não poderíamos fazer alguma coisa, eu sabia que eu não podia fazer nada. Eu era nova, menina, com medo, terrível. Eu olhei para Consuelo. Consuelo só tinha os 4 primeiros dentinhos da frente e de cima, não é, mãe? Mas era uma graça, sério. Linda, só andava no salto, coquinho arrematado. Mas era a gente chegar, era ela orar. Era tarde, ela orava. À noite, ela orava. Antes do culto, ela orava. Para comer, ela orava. Entrava no carro, orava. Quando chegava, ela orava para agradecer porque chegou. Na hora do culto orava, durante o culto orava, depois do culto orava, quando entrava no quarto de novo, orava de novo. E se Deus despertasse na madrugada, vez ou outra eu levantava e adivinha, ela estava fazendo o quê? Aí a Concha botou uma mãozinha na outra e disse assim, nós vamos lá. Eu falei, vamos. Tá bom, então nós vamos. E aí no caminho o pastor dizia assim, o pastor fulano de tal já foi lá e nada resolveu. A irmã tal fez uma campanha X e nada resolveu. E vai chegando. Eu não estou brincando, listou o nome de umas 6 pessoas a quem se constituía como referências de poder para destronar essas obras. E eu já pensando, eu vou fingir um desmaio, porque eu não vou. Eu nova, aprendendo ainda a orar, era uma das minhas primeiras viagens dentro do estado, só que um pouco mais longe de casa, para ministrar. Entramos na casa, subimos lá os andares da casa. O pai da moça, que não era moça, já era uma senhora, então o pai era um homem bem idoso, não reconhecia Cristo como Senhor e estava desacreditado de tudo, porque todo mundo já tinha entrado naquela casa, de cá, de lá, o que chama para cá, o que chama para lá, e ninguém resolvia nada. Quando a Concha pisou,
Na sala, a menina estava num quarto à esquerda, no fundo, era um apartamento enorme. Quando a Concha pisou, eu nunca mais esqueço, naquela pedra que divide a entrada da sala, quando ela pisou ali, a menina lá gritou. Um grito que, se a Concha não segura a minha mão, eu faço assim. Essa menina deu um grito e não parou mais de gritar. O pai ficou nervoso. A menina que estava com a Consuelo ficou muito nervosa. E eu comecei a entrar em oração, em espírito de oração. E aí ela disse assim para o pai, traga ela aqui para que nós possamos conhecê-la. Ela era muito educada, não era, mãe? Traga ela aqui para que nós... E o pai, tipo assim, meu Deus, como assim conhecer? Minha filha não tem condições de conhecer, você não está vendo? Ela está manifestada. Ele disse, não, traga ela aqui, pai. Aí o pai disse assim, ela não vai querer vir, eu não vou conseguir. Aí ela disse assim, qual é o nome dela? Aí falou o nome dela. Aí a Consuelo disse assim, fulana. Eu estou no altar, gente. Ela chamou o nome da menina e disse assim, venha aqui na sala. A menina veio retorcida, contorcida, mas veio. A menina chegou na sala. O pastor que nos acompanhava disse assim, vamos orar? Aí a Consuelo disse assim, espera um pouquinho. Naquele dia eu aprendi uma coisa, que inclusive Deus está me lembrando aqui agora. Quem ora muito antes, não tem... Por que eu estou dizendo isso? Que eu estou me lembrando agora da cena. O pastor que nos levou disse assim, vamos orar, angustiado pelo que estava vendo. Ela disse assim, espera um pouquinho. Sentou a menina, perguntou se tinha um café. Colocou a menina debaixo do sovaco dela. Trouxe para perto, aconchegou. A menina não agredia ela, não rasgava ela, só gritava e retorcia a si mesma, no canto do ouvido. Eu não estou dizendo que tem que ser sempre assim, irmão. Cada um é de um jeito. Eu estou falando de uma experiência. Isso aqui não é doutrina. Eu estou falando de uma experiência. Consuelo, no canto do ouvido dessa menina de um lado, me mandou sentar do outro e falou assim, só concorda com o que eu disser. E começou a dizer, minha filha, eu vim aqui e eu tenho um Deus. E pá, foi parando de contorcer, foi parando de se morder, foi parando de se arranhar, dedo foi voltando para o lugar, foi chamando o nome da menina, ela disse, meu nome é Consuelo, eu vim te apresentar Jesus e ele te ama. Deu-lhe um abraço na menina, a menina tombou no sofá como quem desmaia, ela falou alguma coisa no ouvido da menina, trouxe a menina de volta, a garota levantou, quando levantou a menina não tinha mais nada, de noite está o pai e a menina entrando no culto para adorar ao Senhor. Dê glória para Deus. Dê glória para Deus. Diga a Ele a glória. Aquele que pavimenta o caminho, aquele que prepara as ferramentas, aquele que nos faz acreditar que é possível. Aquilo me marcou. Rapaz, ela não fez muita coisa ali não, porque na verdade o que aconteceu é que o ambiente que ela carregava ao redor dela, por causa da vida consagrada que ela tinha, quando entrou naquele ambiente, o ambiente todo se convergeu, se contorceu a favor do que ela queria fazer ali. Aí você diz o que para mim? Que essa obra Deus só tinha com a Consuelo? Olha para quem está ao teu lado e diga, essa obra é com a gente. Pisarei serpentes e escorpiões, comerei coisas mortíferas e elas não lhe farão dano algum. Entrarão na cidade e dirão, paz seja convosco. Vocês terão poder para decretar a paz e para removê-la também, se não quiserem que ela fique lá, porque Jesus disse, eu vos dou poder, eu vos dou poder, e este poder está disponível para todo aquele que crê e se santifica. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, é possível. É possível. Quando há poder de Deus, não há necessidade de tantos desdobramentos.
O ambiente da glória, irmão, presta atenção nisso aqui. Quando a glória de Deus se manifesta, ela escolhe quem ela vai curar quando a glória de Deus se manifesta? Não, o ambiente que ela se manifesta, ela promove saúde, renovo, consolo. É vida abundante. O que eu estou querendo dizer com isso? A santificação, ela começa a promover a sua vida para um ambiente que aonde você entra, Deus entra com você e começa a converger as coisas naquele ambiente para aquilo que Deus te direcionar a falar, para a tua oração, para as ordens que você der, para aquilo que você delegar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Agora, por que está tão difícil entrar no processo de santificação? Porque repetidamente alguém tentou incutir na nossa cabeça, primeiro, que isso era para alguns. Só que isso não era para Moisés, isso não era para Josué, isso era para todo o povo. O Senhor, Ele disse ao seu povo: sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. O que Ele está dizendo? O DNA de vocês é reconhecido por mim quando eu vejo em vocês santidade. Ah, Camila, mas não basta reconhecer o senhorio do Filho? Óbvio, só que quem reconhece o Filho foi o próprio Filho que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos. Deus não luta contra Deus. Então, se você reconhece o Filho, mais santo você tinha que ser. Tem que desenvolver prática de santidade, gente. Não dá para acreditar que a atmosfera desse culto que nos enche de glória hoje é o suficiente para que não possa continuar nos enchendo em casa. O que você está querendo dizer, Camila? Já disse. Quando o culto acabar, esse culto não vai para casa com você, não. Quem vai para casa é você. O culto vai para Deus, você vai para casa. E a pergunta aí agora já não é o que você faz no culto, é o que você faz. Isso aí, minha filha. O que você está fazendo em casa? Está fazendo em casa o quê? Maratonando TV a cabo o dia inteiro. Não está vendo que é isso que está minando tuas energias? Quer poder de Deus, mas quer isso aqui o dia inteiro também. Sou hipócrita não, gente. Deus está rasgando comigo aqui também. E Deus está dizendo: e o meu poder? Quer poder, tem poder. Olha para tua irmã e fala para ela: quer poder? Tem poder. Só que não é para você sair desse culto dizendo é difícil. É para você sair daqui dizendo é possível. Porque o sangue de Jesus me habilita. O sangue de Jesus me dá a ousadia que eu preciso. E por que eu quero ser santo? Primeiro, para agradar ao Senhor. Porque nada nessa vida te dá mais prazer do que saber que Deus tem prazer em você. Quando você sente que fez tudo certo, por mais que você tenha que ter tido que fazer uma coisa muito difícil, se você sente que fez certo, você dorme bem a beça, você diga: eita, hoje eu acertei. Parece que o coração de Deus sorri para a gente. Então, primeiro, para dar prazer, para alegrar ao Senhor, porque não há nada que alegrando Deus não alegre a minha alma. Segunda coisa, por quê? Porque Deus dispôs de um poder para que nós possamos abençoar a vida das outras pessoas. Aonde você santifica, diabo não sacrifica. Vou repetir. Aonde você santifica, diabo não sacrifica. Tua presença se torna ponto de paz, de conserto, de justiça. Terceira e última coisa. Por que eu preciso me santificar? Além de todas essas coisas que já ficaram claras para nós nesta noite, é porque a santidade é a única forma de caminhar em segurança, de ter uma vida estável em Deus. Olhe para mim aqui que eu vou lhe dizer uma coisa. Houve uma época no nosso país em que o militarismo era a fonte de renda mais segura do mundo globalizado. Todo mundo que tivesse envolvido nessa área tinha plano de carreira muito longevo. Quem é que lembra disso? Quem é que lembra de ver alguém na rua que era casada ou esposa ou filha de um militar e a casa era mais bonita, o carro era o melhor
E a gente, quando alguém olhava, uai, casa diferente, lugar, alguém dizia, ai, fulano é militar. Década de 80 no nosso país, essa era a realidade. Isso depois passou e entrou os concursados. Então começou a se estudar como nunca. O jornal tinha uma folha inteira de frente e verso para dar indicação dos melhores concursos e também dos resultados que saíam e das portarias de como os concursos funcionariam. Você via um jovem promissor ou um adulto promissor dentro do ônibus, ele estava com um jornal na mão, numa época em que a internet não tinha essa grandeza que tem no nosso meio. Pelo contrário, era de escada na casa de alguém, sabe lá Deus quando dava. Nessa época, acreditava-se, carreira concursada, isso é estabilidade. Só que isso também passou. Eu não estou dizendo que essas áreas ainda não são boas, não me entenda mal. Só que antes elas eram a estrada de ouro. Tipo, quem conseguiu fazer isso não precisa fazer mais nada. E está aí os anos passando e a comprovação de que não é assim. E por que não é assim? Eu me lembro, por exemplo, de uma multinacional, que eu já prestei serviço para ela, aonde se dizia, tem que entrar nessa multinacional. E o maior concurso dela, há 8 anos atrás, não vou falar o nome por respeito, mas o maior concurso, há 8 anos atrás, para conseguir uma cadeira nela, o maior concurso do Brasil era dela, de uma empresa, parte pública, parte privada. Para a parte pública, maior concurso do Brasil. E isso também passou, ela foi deflorada. E a grande se tornou alguém que hoje precisa de ajuda. O que eu estou querendo dizer? Estabilidade não existe para o mundo. Camila, existe então para quem? Para quem tem a? Porque céus e terra hão de, mas a minha jamais passará. Lembra quando João disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a santidade, te coloca num lugar estável. Camila, o que Eliseu tem a ver com isso? Tudo, e eu encerro aqui nele. Quando ele entra na casa dessa sunamita, ela era uma mulher rica, completa aí para mim, ela era uma mulher? Ela era uma mulher? Poderia prover ele de diversas formas, responda para mim com inteligência. Uma mulher rica tem muitos quartos dentro de casa, sim ou não? Sim. Uma mulher rica mora numa casa de pobre? Não. Uma mulher rica mora numa casa de? Rico. E numa casa de rico não tem quarto de hóspede? Tem ou não tem? Tem e não é pouco não. Porque se pobre consegue ter um quarto de sobra quando monta, imagina um rico. Então diga para mim, ela tem quartos de sobra na casa dela, sim ou não? Sim. Porque ela é rica. Segunda coisa, ela atende às necessidades da comunidade local. É ela mesma que diz, quando ele pergunta se quer que faça alguma coisa por ela, ela diz, não, eu habito no meio do meu povo. Então essa mulher é uma mulher que ela é uma mulher de atividade social, comunitária. Tanto que não foi difícil para ela constranger Eliseu a entrar em sua casa e fazer uma refeição. Depois disso ele começou a fazer sistematicamente. Todas as vezes que ele passava pela terra de Sunem, ele entrava e comia pão. Depois de um tempo de convivência, essa mulher vai dar um testemunho de quem é Eliseu. Depois de um tempo de convivência. Porque você não dá testemunho da santidade das pessoas se não tiver com elas convivência. Porque aparência qualquer um tem, mas santidade só sabe com quem tem convivência. Ela não olha ele na rua e diz, é santo. É depois de um tempo que ele passa a frequentar a casa dela que ela vai dar testemunho dele para o marido. E vai dizer, marido, este que sempre... Não é esse que eu vi na rua e chamei para comer aqui em casa hoje. Este que sempre passa por nós, ou seja, que sempre vem aqui em casa, ou almoçar, ou jantar, ou tomar café, qualquer coisa. É santo. Depois de muito apertar a mão. Depois de muito estar olhando no olho a mesa. Marido, este homem é? Vem de novo para a gente encerrar junto. Este homem é? Baterista, o tecladista, se puder ajudar, pode ir subindo aqui para a gente ir encerrando junto. Marido, esse homem é santo.
Vamos construir um quarto. Em algumas versões aqui vai dizer assim, olha, obra de pedreiro. Uma mulher rica que tem uma casa de rico, com quartos de sobra, ativista comunitária local, vai entrar numa obra de pedreiro. Faz sentido, gente? Humanamente falando, faz sentido eu construir um quarto numa casa que tem quartos vazios para hóspede? Faz sentido, gente? Faz não. Humanamente falando, não faz. Só que, escute o que eu vou dizer. Ela não disse, marido, vejo que ele é profeta. Mas ele era. Era ou não era? Mas ela deu testemunho do seu dom profético? Marido, vejo que ele é um adorador. Ela deu testemunho da sua adoração? Ela deu testemunho de quê, gente? Ele era profeta. Ele poderia ter um coração nobre de um adorador. Ele era um homem justo. E ele tinha um contato com o sobrenatural. A boca pela qual Deus se manifestava quando queria falar a Israel era a boca de Eliseu. Ele é poderoso. Só que essa mulher vai dar testemunho de sua santidade. Marido, eu tenho visto que este, que sempre passa por nós, é um homem. Primeiro, todo mundo sabe que ele é profeta e ela sabe também, mas ela não se relaciona com o profético dele. Por quê? Qual é a pessoa que sabe quem é Eliseu e não pede para ele uma oração? Vou lhe dizer. Quando ele diz, no dia que ele profetizou, depois de um tempão, nunca falou nada para ela. No dia que ele disse, tu conceberás e darás à luz a um filho, ele profetizou. Como ela reagiu, quem lembra? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. Olha isso. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. Para ela, homem de Deus e mentiroso, está tudo no mesmo rolo. Aí eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Só que ela está confusa. E por que ela está confusa? Porque ela recebe muita gente em casa. Então não entenda mal o que eu vou lhe dizer, mas ela já recebeu muito profeta. Ela já recebeu muita gente que dizia ter comunicação com o sobrenatural. Aí agora, quando o sobrenatural se manifesta a ela, diga para mim, ela crê? A primeira palavra que sai de sua boca é não. Aí você começa a entender por que ela não quer se relacionar com o profético. Aí olha como é que Deus vai curar a ferida do profético nela. Com a profecia de Eliseu, com a santidade de Eliseu. Não é por causa do que ele faz, é por causa de quem ele... Volta para o quarto. Ela disse, vamos construir um quarto porque ele é profeta? Vamos construir um quarto porque ele é... Então responda para mim, eu quero ver se você entendeu. Tinha quarto para profeta na casa? Tinha ou não tinha? Então vamos um pouco mais além. Tinha quarto para pregador na casa? Tinha ou não tinha? Tinha quarto para pastor na casa? Tinha ou não tinha? Para cantor? Tinha? Mas santo? Era a primeira vez que alguém da envergadura de Eliseu, não o que faz, quem? Toca nela tão profundamente que ela não consegue introduzir ele em cômodos aonde outros já foram introduzidos. Por quê? Porque a santidade prepara lugares exclusivos para quem se consagra. Quem separa para Deus será separado por Deus. Quem consagra para Deus será consagrado por Deus. O que Deus está falando com a gente? Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Tem quarto para pregador, tem quarto para missionário, tem quarto para quem faz, tem quarto para quem
Mas é a primeira vez que ela não está encantada com o que alguém faz, que ela está encantada com quem alguém. Marido, olha isso aqui. Nem Elias tinha tanta cara de profeta como Eliseu. Elias era profeta, Eliseu era 2 vezes mais profeta que Elias. Cara de profeta, bordão de profeta, virtude dobrada do Espírito que estava sobre Elias e moço de profeta. Israel e os reis conhecem Eliseu, a sunamita não vai conhecer. Só que ela não está nem aí para o profético. Por que não? É a dor que muitas vezes a gente guarda de ver gente, ó, que bate palminha pra gente e diz, conta 30 dias, a gente conta 30, 60 e não acontece nada. Uma hora a pessoa cansa, só que ela agora vai ser restaurada. Ela vai ser tocada. Pelo quê? Pelos dons? Não. Pelo caráter de um homem de Deus. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Deus está dizendo, ei, você não precisa falar todas as línguas, você não precisa conhecer todas as profecias, você não precisa ter todos os dons de maravilhas, nem todo dom de curar. Tenha o caráter da santidade de Deus, e você também vai curar pessoas, você também vai edificar pessoas.